Já imaginou você ter que completar seus primeiros 100 anos para você ter seu primeiro filho? Ou 969 anos? Exatamente, então é sobre isso que nós iremos descobrir. Opa galera, me chamo José Nilson Santos. E eu, William Neibert. E estamos aqui em mais um vídeo do canal. E vai logo deixando seu like, vai logo se inscrever do nosso canal aí, vai compartilhando nosso vídeo para ajudar a gente aqui a nós também ganhar bastante inscrito. Exatamente, e a história que iremos contar hoje é uma história que foi vivida, né? Conta-se um livro que diz assim que a melhor história é aquela que foi vivida, não aquela que é inventada ou criada, né? E para começar essa história, temos que voltar ao livro de Gênesis, ou seja, o livro da Bíblia, onde tudo começou. Exatamente, e esse livro é o livro do começo, onde conta a história de toda a humanidade, de tudo isso que se há na terra e blá blá blá, essas coisas assim. E a Bíblia vai contar a história de homens que viveram mais de 900 anos. Eita, cara, esses caras viveram demais, né, velho? Algumas pessoas falam que naquela época os anos eram menores. Ou seja, os meses eram 4 meses. Hoje são 12 anos, né? 361 dias. Isso somente são histórias contadas por estudiosos, mas a nossa pesquisa a fundo que fizemos é que dentro da Bíblia Sagrada teve homens que viveram mais de 900 anos. E esses homens, um deles é chamado de Metusalém, aonde viveu 969 anos. E o que levaria mais ou menos assim, William? Assim, essas pessoas só viverem tanto tempo assim, cara? Talvez eu acho que era por causa do tempo e também por causa do pecado, né? Que na Bíblia fala que era por causa do pecado. Hoje, no mundo que vivemos, o pecado é bastante arrastado nas pessoas. Exatamente, né? E segundo os estudiosos e teólogos afirmam que a reação climática daquela época era muito diferente, né? Tipo, era muito diferente dos dias de hoje. Naquela época, até a época de Metusalém, não havia chuva sobre a terra. O que acontecia? Subia um vapor da terra e aquilo formava como se fosse uma estufa, impedindo que os raios ultravioleta do sol queimassem a pele daquelas pessoas e viessem a envelhecer mais rápido. E o que impedia dos raios ultravioleta chegarem até a terra era um tipo de nuvem. Exatamente, que era esse o efeito estufa, né? E hoje as pessoas morrem mais rápido, não é por velhice, e sim por doença. Por doença. Se deve perceber por causa disso mesmo, né, cara? Que às vezes... tipo aquela Dona Maria Gomes Valentim, que nasceu no dia 9 de julho de 1896. E morreu no dia 21 de julho de 2021. Vivendo 114 anos e 347 dias. Isso, ou seja, que na época que a gente vivemos, porque tem gente que vai ter 70 anos. E tem outros que chegam até 114 anos. Isso é por causa da velhice. Exatamente. E naquela época, o povo daquela época não existia tanta doença. Até portanto, quando Adão e Eva pecaram, foram expulsos do jardim do Éden, logo custou-se, teve um processo para poder surgir doenças sobre a terra. Então, com a palavra de Deus dizer para encher e multiplicar a terra, então Deus prolongou a vida de alguns homens para que vivessem tanto tempo, para que desse tempo de povoar toda a terra. E também, né, isso, teve o neto, né, de Metusalém, o Noé, que viveu 950 anos, né? Exatamente, e não foi só ele, ou seja, foram 7 homens que viveram mais de 900 anos. Eles são Adão, Sete, Enos, Queinã, Jared, Metusalém e Noé. Ou seja, esses viveram mais de 900 anos. Esses caras viveram demais. Viveram tanto, eu acho que não vai chegar nem nos 80. Tem gente que não chega nem nos 20. E Senhor, e por que a gente não chega mais a essas certas idades? É porque, tipo, aconteceu um processo muito diferente na Terra, cara. Deus diminuiu a idade do homem na época de Adão, na época de Abraão, Deus diminuiu, ou seja, para 120 anos. Quando chega lá no salmista Davi, ou seja, ele diz que o homem não passará além dos 75 anos, ou seja, que são canseiro e fadiga. E hoje tem muitos princípios, ou seja, tem a doença, tem as epidemias, tem muitos efeitos catastróficos sobre a terra que impedem de a gente viver esse tanto de tempo. Esses homens viveram realmente mais de 900 anos. Ou seja, isso é uma história real, isso não é brincadeira, eles realmente viveram, né? Alguns enfáticos de alguns textos religiosos não acreditam que não há possibilidade do ser humano viver esse tanto de tempo, né? E nem todos viveram 960 anos, outros viveram, tem uns que viveram 100, outros viveram 200. Exatamente, então isso são somente esses 7 que viveram mais do que 900 anos. E Metusalém foi o homem que viveu 969 anos. E uma das coisas que impedem de gente chegar a tantos anos assim, a 300, 200 ou mais anos, foi a lei de Jesus que deu a Moisés. É assim? De Deus. Deus
deu a Moisés. Deu a Moisés. Porque Tá Jesus certo? é no Novo Testamento. É, né? É, Deus deu a Moisés. E uma das coisas que impedem da gente chegar a tantos anos assim, né, Senhor? Só a 400, 500, 600 anos, foi uma lei de Deus dada a Moisés. Honre teu pai e tua mãe para que seus dias sejam prolongados na terra. Exatamente. E isso é uma das leis que foi dada por Deus a Moisés. Ou seja, honra teu pai, tua mãe, que teus dias são prolongados na terra. Por que os filhos desobedientes morrem mais cedo hoje? Por causa disso, não obedece pai e mãe, né? E morre cedo. Morre cedo. Pessoal, esse foi mais um vídeo do nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. E como eu já falei no começo lá, comenta aí, Se inscreva no inscreva. canal, deixa o likezão aí pra gente, pra ajudar a gente. Exatamente, e vai ter mais conteúdo aí no canal. Então se você ficou curioso sobre essa história, manda um comentáriozinho aí, ou então chama a gente lá no Instagram que a gente vai te responder, beleza? Isso tudo, pessoal, valeu!